A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje vai abordar o tema prosélitos. E a primeira questão, feita a Emmanuel e a Chico, foi como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro de grupos espíritas. E responde Emmanuel: os agrupamentos espíritas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso do material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. A próxima questão foi a seguinte: o espírita, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Responde Emmanuel: é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz a aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. A próxima questão é como devemos receber os ataques da crítica. Os espíritas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária com o máximo da serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual de selecionar, naturalmente, as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. E a próxima questão foi: como deverá agir o espírita sincero quando se encontra perante certas extravagâncias doutrinárias? Responde Emmanuel: à luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem, contudo, ferir os sentimentos das pessoas. E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador
da sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara santa. Mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. E é justo que, a propósito de tudo, busque o espiritista tanger os assuntos do espiritismo nas suas conversações humanas? O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade no tempo e no ambiente, com relação aos assuntos doutrinários, porquanto qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir o fanatismo detestável sem nenhum caráter construtivo. A outra questão foi: nos agrupamentos espiritistas, devemos provocar de algum modo essa ou aquela manifestação do além? Nas reuniões doutrinárias, acima de todas as expressões fenomênicas, devem prevalecer a sinceridade e a aplicação individuais no estudo das leis morais que regem o intercâmbio entre o planeta e as esferas do invisível. De modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade, mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores que as orientam no plano invisível, exigindo-se cada estudioso a mais elevada percentagem de esforço próprio na aquisição do conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra ou com as suas injustificáveis inquietações. A outra questão foi se é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos. Responde Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada pelo plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo à realização dessa natureza. Mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. A outra questão foi se devem ser intensificados no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos, ao que responderam Emmanuel e Chico Xavier. São muito poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm nas mãos. Motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral para as ilações morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem-intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.